Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45, que diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus, no Evangelho, cura um leproso. Um leproso, a lepra, que era uma doença incurável, não tinha cura na época para a lepra. A lepra é uma doença contagiosa. A pessoa que contraía lepra era obrigada a viver longe de todo mundo, em lugares desertos, longe da vida da comunidade. A pessoa com lepra não podia se aproximar de ninguém, não podia conviver com ninguém. Imagina os olhares das pessoas, de um olhar de rejeição para as pessoas com lepra, porque era doença contagiosa, então não podia passar perto. E era constrangedor. Muitos dos leprosos, quando via alguém se aproximar, carregavam um sininho que tinha que tocar para a pessoa escutar e não se aproximar. Era constrangedor, era muito sofrida a vida de uma pessoa com lepra. Mas é interessante que no evangelho de hoje, aquele leproso, ele se aproxima de Jesus. Ele tem a ousadia de se aproximar e de se ajoelhar diante de Jesus. E aqui tem um dado muito interessante, porque, ora, meu povo, se a lepra era uma doença que não tinha cura, você para pensar nessa atitude de se aproximar de Jesus e de cair de joelho diante dele. Esta é uma atitude de fé. Esta é uma atitude de fé. Porque se a doença não tinha cura, então a pessoa poderia cair no desânimo profundo e pensar: não tem jeito, não tem jeito. Então é melhor eu me aquietar, é melhor me acostumar com a ideia que eu sou um desgraçado mesmo, nada dá certo na minha vida, vou morrer de lepra daqui uns dias, eu vou morrer assim, vai começar a cair os pedaços de carne da minha mão, do meu corpo, este será o meu fim. Então eu vou aceitar. Não. Por mais que a doença fosse incurável, aquele homem, aquele leproso, teve uma atitude de fé. E olha o que ele diz para Jesus, né? Ele diz para Jesus: Se queres, tu tens o poder. Ah, meu Deus. Se fosse eu, se fosse você, diante de uma situação que humanamente não tinha jeito, não tinha solução. Será que as soluções que para nós humanamente não têm solução, nós confiamos que para Deus tem? Que com Deus tem jeito? Que com Deus tem solução? Que Ele pode todas as coisas? Que Ele pode curar? Que Ele pode realizar um grande milagre nas nossas vidas? Será que de fato a gente crê nisso? Aquele leproso acreditou. Ele disse: Se queres, tens o poder de curar-me. Mas interessante, ele não pediu de uma forma absurda, louca, exigindo a cura. Não, ele disse: Se queres.
E aqui é um dado muito interessante. Ele poderia ter implorado e ter dito assim: Senhor, me cura, por favor, o Senhor pode. Não, se queres. Procure analisar se na sua oração tem essa dimensão. Isto é, a dimensão de se abrir ou de estar aberto à vontade de Deus. Se queres. Ou seja, Senhor, eu estou doente. Se o Senhor quiser, me cura. Ou seja, o conformar-se à vontade de Deus, o estar aberto à vontade de Deus, ao querer de Deus. Se queres. E Jesus respondeu: eu quero. Fica curado. Veja, Jesus diz aqui o Evangelho, cheio de compaixão. Interessante como o evangelista narra a compaixão de Cristo. Ontem, quando falava sobre a cura da sogra de Simão Pedro, diz que Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Compaixão. Jesus não foi indiferente à sogra de Pedro. Nem toda aquela multidão de doentes que depois levaram para ele curado. E agora, hoje, no Evangelho, um leproso. Uma pessoa muito sofrida. E Jesus tem compaixão. E eu fico imaginando, pensando na atitude de Jesus, e às vezes eu fico pensando o que Jesus estava pensando, o que passava na cabeça de Jesus. Por quê? Porque quando você encontra uma pessoa que está numa situação horrível, como no caso do leproso, que não tinha cura, né? E de repente a pessoa ser capaz, apesar daquele sofrimento, apesar de ter uma doença incurável, a pessoa ser capaz de manifestar tamanha fé, eu fico imaginando o que Jesus pensava sobre essas pessoas. Ele só podia era se alegrar muito. É isso que eu penso. Eu penso que quando Jesus olha para alguém que está sofrendo muito, mas apesar de todo o sofrimento, a pessoa continuar esperando e crendo nele, Jesus se alegra com tais pessoas. Jesus se alegra, vibra com essas pessoas que manifestam essa fé. E nós? Como anda a nossa fé? Nossa confiança? Será que nós vamos para além do problema, da enfermidade, do sofrimento? Ou nós simplesmente esbarramos e paramos diante do sofrimento e da situação difícil? Então, veja, pense nisso hoje. Como anda a sua fé? Que o Senhor nosso Deus renove a nossa fé e nos faça crer, acima de tudo, apesar de tudo. Porque Ele tem o poder. Se Ele quiser, Ele pode fazer tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.